do santuário do seu corpo, quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, seus discípulos lembraram do que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Bem, Jesus, lá no Evangelho de João, estava falando, ele chegou junto ao templo e diz: olha, eu vou derrubar esse santuário, em 3 dias eu vou reerguer. Todo mundo pensou que ele estava falando do templo, né? Nem templo, que ele ia destruir aquilo e ia reerguer em 3 dias. E os sacerdotes disseram: não, mas peraí, se demorou 46 anos para fazer isso aqui, para levantar esse templo, você vai derrubar e vai construir em 3 dias. Mas eles não entendiam que Jesus estava falando do seu próprio corpo, dele próprio. Então, assim, o que é que está sendo medido aqui? O que é que simboliza esse santuário? O corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então, o que está se falando aqui é a respeito da igreja. O que é que Deus está fazendo, mandando medir? Ele está estabelecendo os limites da igreja, os limites para que outros não venham usurpar a igreja, que outros não venham destruir a igreja. E a igreja, ela tem um limite de proteção, de cuidado, e um lugar, e a igreja é o lugar que Deus habita, que Deus mora no centro da igreja, né? Então é isso que isso está querendo dizer, né? Que é o verdadeiro Israel, né? O tamanho da igreja e a proteção dos servos de Deus. Também foi falado que dos 42 meses, 42 meses, esses 42 meses não é uma interpretação literal, é um período. Ela coaduna, ela se encaixa com as 7 semanas de Daniel, né? É semelhante a quantidade de tempo, né? Com as 7 semanas de Daniel. Bem, e fala da perseguição do mundo durante todo o período da igreja, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Ou seja, esse tempo que ele está falando aqui é o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, no qual a igreja foi extremamente perseguida. Obviamente, na medida que o tempo avança para o fim, as perseguições se tornam mais ferrenhas. E isso vai acontecer. Já houve muita perseguição ferrenha no passado, né? Coisa de muita crueldade e tudo. Mas, para frente, quando chegar próximo ao toque da trombeta, a coisa vai se intensificar de tal forma que o próprio Senhor Jesus diz assim que abreviará esse sofrimento por 3 anos e meio, porque senão os santos não resistirão, não aguentarão. Por isso que foi abreviado o tempo desse sofrimento, né? Esses 3 anos e meio, isso está lá em Lucas, né? Lucas no capítulo 21, né? Esse tempo precisa ser abreviado por conta da opressão que vai ser tão grande à igreja, que para a igreja continuar resistindo. Bem, esse período de 42 meses, 1260 dias, não pode ser entendido literalmente, pois é o tempo dos gentios, ou seja, o tempo que os gentios vai estar atuando, o tempo que os gentios vai estar tomando conta dessa terra, tomando conta das coisas, né? E oprimindo a igreja. No livro de Apocalipse, o tempo em que a cidade significa que o tempo que a cidade santa é oprimida é o tempo que as 2 testemunhas executam o seu testemunho. Nós vamos falar das 2 testemunhas daqui a pouco. O que é que significa as 2 testemunhas também? Também significa a mulher celestial, a igreja,
que será preservada no deserto. Está lá no capítulo 12, o verso 6 e o verso 14. E o tempo que a besta tenha permissão de exercer a sua autoridade. Está lá no capítulo 13, verso 5. Esse é um período que Satanás exerce poder no mundo, especialmente nos últimos dias com a atuação do anticristo. Também, segundo tópico aqui, a igreja é representada pelas duas testemunhas. Está entre o verso 3 e o verso 14. Leremos agora. Acompanhe aí. E considerei as minhas duas testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 260 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar os céus, e que não chova, e para que não chova durante os dias da sua profecia, e tem o poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e matará. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão os seus corpos por esses 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns para os outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caíram grande temor os que os viram. E ouviram uma grande voz dos céus, que ele dizia: subi para cá. E subiram aos céus em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória a Deus do céu. Eu já ouvi alguém falando sobre que essas 2 testemunhas eram as 2 torres gêmeas lá dos Estados Unidos, que foi derrubada pelo avião, né? Mas não é. Tá? Quem são essas 2 testemunhas? Se entende que essas 2 testemunhas, pela descrição que o texto dá, é que é Moisés e Elias. Não Moisés literalmente, nem Elias literalmente, mas sim o espírito de Moisés e o espírito de Elias. Não o espírito deles propriamente dito, mas a intenção deles, o trabalho deles, a ideia deles, o que eles desenvolveram. É isso que o texto está querendo dizer. Na verdade, João vê essas 2 testemunhas com característica desses 2 profetas. Elias, que é apresentado no verso 5, e Moisés a parte B do verso 6. Elias é verso 5 e 6, e Moisés na parte B do verso 6. Que diz assim, Elias no verso 5, se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairão fogo que devorará o inimigo. É da boca dos 2. Que quer dizer, quando alguém faz mal para a igreja, essas pessoas elas são condenadas ao inferno. Né? Elas são condenadas ao inferno. Então, por isso que é dito que sai fogo das suas bocas. Ou seja, a palavra que sai
da boca dos profetas, desses dois profetas, né? Daqui a pouco vocês vão entender quem são esses dois profetas. A palavra que sai da boca desses dois profetas gera morte e gera o inferno. Por isso que diz que sai fogo das suas bocas. Tá? Aí ele diz assim: devorará seus inimigos, pois se alguém quiser fazer mal, importa que seja morto. Né? Eles têm o poder de fechar o céu. Foi Elias mandou fechar o céu, pediu a Deus, orou, e os céus passou um período fechado, né? Não chovia em Israel, tá? E depois Elias orou ao Senhor e Deus mandou a chuva, né? Por isso está dizendo aqui que tinha o poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, e tem o poder sobre as águas de convertê-lo em sangue. Foi o que Moisés fez lá no Egito. Moisés converteu a água em sangue, e depois teve várias pragas no Egito. E ele diz: quantas vezes eles quiserem. Então, quando está falando aqui do espírito de Moisés e de Elias, está falando da lei e dos profetas. A lei representa o quê? Os mandamentos do Senhor. Os mandamentos de Deus é a lei. E os profetas são os apregoadores da palavra de Deus, né? Mas hoje não existe mais profeta. Não existe mais profeta como foi no início, porque o objetivo inicial do profetismo era que os profetas confrontassem os reis, né? Porque o rei, ele estava assim no seu poder, lá no seu apogeu, e fazia o que queria. Os sacerdotes, que eram as pessoas mais próximas do rei, geralmente os sacerdotes, eles eram colocados como empregados, ou seja, eles, como empregados, eles tinham que fazer a vontade do rei, independente do que aquilo agradasse a Deus ou não. Então, muitos sacerdotes se desviaram do objetivo, daquilo que eles deveriam fazer, do seu trabalho. Então foi aí que surgiu o profetismo, foi aí que surgiu os profetas, que contrapunham isso, sabe? Os profetas chegavam lá: não, peraí, está errado, o rei está errado, não é por aí, a palavra de Deus diz isso, e Deus disse isso, e os profetas falavam por Deus para advertir, não só os reis, como também o povo, chamar o povo para o caminho reto de Deus. Mas o que aconteceu? O profetismo, ele durou todo o Velho Testamento, mas no Novo Testamento ele toma uma condição diferente. Paulo falando na questão das línguas e tal, que não é o caso aqui agora, mas só para citar, Paulo diz: ao invés de você falar 1000 palavras que não tem entendimento, fale 5 que tem entendimento. Ao invés de você orar em língua estranha, profetize. O que é esse profetismo? É pregar a palavra. No início quando a igreja começou, não se tinha, eu já falei isso aqui, não se tinha a Bíblia, não se tinha os textos compilados, organizados como a gente tem hoje. Então, os apóstolos falavam e a retransmissão do que o apóstolo falava era considerado como profetizar, como profecia, né? Como profecia, era considerado desse jeito. A profecia aqui é pregar a palavra de Deus. Então, quando se fala em Moisés e Elias, está se falando da lei e dos profetas, aqueles que pregam a palavra de Deus. E esse conjunto, a lei e os profetas, quem é no dia de hoje? O que é que representa no dia de hoje? A igreja. Mais uma vez, a igreja sendo demonstrada aqui. A igreja já teve vários apelidos, eu vou dizer isso daqui a pouco aqui, mais adiante, várias nomenclaturas aqui. A igreja foi chamada de várias coisas, né? E agora a igreja é chamada das duas testemunhas. Então, essas duas testemunhas significam o povo de Deus aqui na terra, a igreja.
Martin Lloyd-Jones é o grande expositor, né, médico. Ele era médico e abandonou a medicina para ser pregador da palavra e foi pastor na igreja de Westminster, na Inglaterra, por muitos anos. Né? E ele fez uma exposição da Bíblia assim, de uma maneira maravilhosa. Ele achava que essas duas testemunhas eram o Velho e o Novo Testamento. Eram os dois. Assim, forçando um pouco a palavra, pode ser, mas se encaixa mais com essa interpretação aqui, sendo Moisés e Elias. A igreja de Deus no mundo, o povo de Deus que está entre todas as nações, era o que representava esses dois. Era aqueles que, para quem o evangelho é doce, no meio dos outros que o evangelho era amargo. O povo de Deus que é chamado no Apocalipse, né? A igreja já foi chamada aqui das 12 tribos, a igreja que já foi chamada de 7 candeeiros, a igreja que já foi chamada de reis e sacerdotes, né? E agora a igreja chamada de santuário, né? Que foi medida, e agora também ela é chamada de dois testemunhos. A gente precisa lembrar, sempre ter em mente que o livro de Apocalipse foi escrito num tempo de muita perseguição, né? Um tempo de perseguição intensa, e que o Império Romano impunha que as pessoas adorassem o imperador. Então, pelo fato deles imporem essa adoração ao imperador, eles não aceitavam nenhum outro Deus, né? Não aceitavam nenhuma outra religião, vamos dizer assim. Então, se eles pegassem o texto aqui, se o texto fosse escrito fora de simbolismos, o que é que ia acontecer? Eles podiam pegar esse texto aqui e maltratar e martirizar muito mais cristãos do que foram martirizados. Então, por isso que o livro é cheio de simbolismo. As coisas têm que ser faladas aqui, foram relatadas meio que na surdina, né? Meio que debaixo do pano, que quem lia, o cristão que lia, entendia. Mas as pessoas comuns que lessem, diziam, não, isso aqui é um monte de baboseira, isso aqui não tem nada a ver, e deixavam passar, não levavam adiante. Então, isso é uma coisa que tem que estar na nossa mente. Por isso que a igreja é chamada de tantas coisas, porque, na verdade, o que Jesus está relatando aqui é os acontecimentos da igreja. O livro de Apocalipse está mostrando aqui a revolta de Deus, a ira de Deus sobre aqueles que perseguiram a igreja. E o que Deus irá fazer com aqueles que não são da igreja e que que martirizaram e que perseguiram a igreja. Então, está mostrando o cuidado de Deus para com a igreja. Aqui, deixa eu ver, deixa eu seguir aqui para diante. A igreja ela será indestrutível. A igreja será indestrutível até cumprir a sua missão. Está lá no verso 7. Diz assim: quando acabarem o seu testemunho, a besta vai subir do abismo e lhes fará guerra e vencerá e matará. Ou seja, a igreja, enquanto ela estiver pregando a palavra, enquanto ela estiver trabalhando, espalhando a palavra, a igreja ela não será atingida. É por isso que o Senhor Jesus diz assim: quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, aí virá o fim. Porque quando o evangelho do reino for pregado a toda a nação, como diz o Mateus, né? O Mateus fala que foi pregado a toda a nação, porque quando foi pregado a toda a nação, aí se encerra o trabalho da igreja, né? É por isso que ele está dizendo aqui que a igreja quando acabarem o testemunho, quando as duas testemunhas acabarem de fazer o seu trabalho, aí sim
aparentemente a igreja será morta e será perseguida, né? Mas ninguém poderá destruir a igreja até que ela complete a sua carreira. A igreja, ela é provada, mas ela não é desamparada e ela não é destruída. As testemunhas são preservadas até concluírem o seu testemunho, que a vocação da igreja, ela é adorar a Deus e proclamar a sua palavra. Essa foi para a igreja, foi constituída para isso. Satanás, ele não pode deter o poder do avanço da igreja. A igreja, ela vai chegar em todos os 4 cantos da terra, vai atingir todas as pessoas, e Satanás ele não vai impedir. O próprio Senhor Jesus diz assim, que as portas do inferno não resistirão à igreja. Ou seja, por mais que o inferno lute, por mais que o inferno trabalhe contrário à igreja, por mais que levante pessoas para perseguir a igreja vai alcançar o seu objetivo, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, né? Em Mateus 12, 28 diz assim: mas se ele é o Espírito de Deus, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente? Então saqueará a sua casa. Ou seja, a igreja, ela é perseguida, mas Satanás, em relação à igreja, ele é amarrado. Muita gente diz: Satanás, não sei o que, a pessoa tem esse negócio aí, né? Mas Satanás, em relação à igreja, ele é amarrado, porque ele não pode tocar na igreja. Ele não pode tocar, ele não tem a condição de tocar na igreja. Ele pode armar suas armadilhas, pode armar os seus ardis, mas diretamente ele não pode tocar. Ele pode possuir qualquer pessoa do mundo, mas um crente ele não pode possuir. Ele não tem o poder de possuir um crente, porque em relação à igreja, em relação ao crente, ele está preso com isso. Bem, agora quando chega no verso 7, aí no final do verso 7, parte B, diz que a igreja sofrerá a morte, né? Diz assim: e a besta, do verso 7 até o verso 9, e a besta que subirá do abismo lhe fará guerra e vencerá e matará, e jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Ou seja, essa besta é o anticristo, tá? Só que o espírito do anticristo já está na terra desde quando Jesus ressuscitou e subiu, né? Desde sempre o espírito do anticristo, porque o que é o anticristo? É o que trabalha contra Cristo, né? Então esse espírito de quem trabalha contra Cristo está desde o início perseguindo a igreja. Quem persegue a igreja é anticristo, né? E a perseguição da igreja está em toda a história até então, desde quando a história começou até o dia de hoje, está aí a perseguição do anticristo. Só que no final do tempo, antes da 7ª trombeta, surgirá o anticristo, ou seja, isso será incorporado numa pessoa, num homem que dominará toda a terra, né? E ele vai exigir que seja adorado, ele vai exigir o lugar de Deus e tal. E com isso, ele vai tentar exterminar os cristãos. E muitos cristãos serão mortos e martirizados, né? Muitos mesmo serão mortos e martirizados, né? Mas isso é bem próximo ao fim da história, que haverá uma matança enorme contra a igreja. E
E no final a igreja dará até evidência de que foi derrotada, né? Como ele diz aqui no texto, que a igreja morrerá. Esse não é que a igreja morrerá de ser aniquilada, de ser completamente aniquilada, mas a igreja, vai parecer que a igreja foi derrotada e que o anticristo ganhou, né? Então eles vão se alegrar, eles vão ficar achando que venceram, né? E por isso que Jesus diz lá em Mateus 24:11, ele disse que se esses dias não fossem abreviados, que a igreja não suportaria, né? A igreja não suportaria. Bem, mas só que a igreja sofrerá, só que a igreja, ela é indestrutível. A igreja não pode ser destruída. É interessante que a vitória, aparentemente, do anticristo, a vitória de Satanás sobre a igreja, entre aspas, né? Na verdade, ela não é uma vitória. Para o homem comum, olhando assim aqui na terra, ele matou os crentes todos, então venceu. Só que a vitória maior do crente é quando ele sai daqui dessa terra e vai se encontrar com Cristo no céu, né? Que a maioria das pessoas, tem medo da morte, né? Você for perguntar aí, a maioria não quero negócio de morte e tal. As pessoas têm medo da morte, mas o crente, ele não pode ter medo da morte, porque a recompensa do crente está justamente após a morte. Então, o melhor para o crente é após a morte. Não que a gente vá se antecipar à morte, de jeito nenhum, porque é tudo controlado por Deus. E tipo assim, se a pessoa tira a sua própria vida, a pessoa se torna assassino de si próprio. E a Bíblia diz que os assassinos não herdarão o reino do céu. Então não é para ninguém antecipar isso. É no tempo de Deus. Mas chegando o tempo de Deus e a pessoa for recolhida e as pessoas forem martirizadas, todas vão estar no céu com Deus. Então, na verdade, a morte do crente aos olhos humanos e ímpios é derrota. Mas, aos olhos de Deus, a morte dos santos é vitória. Por isso que lá no Salmo 116, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Aí a gente fica assim, mano, como é que Deus tem prazer na morte de alguém? Tem prazer por quê? Porque os seus santos, os seus filhos, vão morar com eles. Então é vitória para nós. Aquilo que eles chamam de derrota, aquilo que eles chamam de tortura e aquilo que eles chamam de vitórias para eles, é vitória, a verdadeira vitória nossa. E é isso que Jesus está querendo demonstrar aqui para os nossos irmãos do Apocalipse e para nós também, que os irmãos que estavam sofrendo um martírio naquele tempo, que eles não ficassem, não se preocupassem. Deus te quer matar? Pode fazer, né? Pode fazer, porque duas coisas. Primeiro, é a vitória do crente. Segundo, desperta a ira de Deus por aquele que está maltratando a igreja. Que o problema aqui do Apocalipse, porque Deus vai destruir todas as coisas e tal, porque Deus vai despertar a sua ira é em relação àqueles que maltrataram a igreja, aqueles que desprezaram a sua palavra e ainda maltrataram a igreja. Então, por isso que há a ira de Deus, né? Ou seja, Deus nos ama ao ponto dele se vingar do povo ímpio por conta de nós, né? Mas a igreja será ressuscitada, né? A igreja será ressuscitada. E a igreja que no seu andamento, na sua estada aqui, ela teve comunhão com o sofrimento de Cristo, ela vai ter agora, experimentar a ressurreição. Vai experimentar a ressurreição e vai
viver eternamente com Cristo. A igreja vai ser recompensada. E o mais, e os ímpios que mataram, que perseguiram a igreja, eles vão ver com seus próprios olhos, vão enxergar tudo com seus próprios olhos, vão ver. O arrebatamento não será algo invisível, como já teve gente. Não, porque o arrebatamento já aconteceu e tal, isso aqui. Não, vai ser algo visível, todo olho vai ver, todo mundo vai ver os ímpios subindo aos céus e sendo glorificados no céu. Os ímpios, os santos, todos subindo aos céus e sendo glorificados. Primeiro, aqueles que já morreram, aqueles que foram torturados, que estiveram mortos, e depois aqueles que estarão vivos serão ressuscitados e recebidos na nuvem, num corpo de glória. E aí, a partir daí, acontece a sétima trombeta, né? Acontece a sétima trombeta, porque o anjo ele vai tocar a trombeta, está entre os versos 15 e versos 18, né? Diz assim: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que estão assentados nos seus tronos diante de Deus se prostrarão sobre os seus ossos e adorarão a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começastes a reinar. Iraram-se na verdade as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dar recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e a todos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Ou seja, justamente a sétima trombeta é tocada, e quando a sétima trombeta for tocada, acontece a volta de Jesus e acontece o arrebatamento da igreja. Só que tem um detalhe: o ímpio que não vai ser arrebatado, ele não vai ser exterminado imediatamente. O ímpio, ele vai ficar aqui na terra para experimentar as 7 taças da ira de Deus, que nós vamos começar a falar em breve, né? Então, assim, ele vai experimentar, vai ficar aqui em intenso sofrimento. É por isso que a Bíblia diz que eles vão procurar a morte, e a morte não vai ser achada. Eles vão pedir a morte e não vai encontrar, porque vai ser um sofrimento terrível. A sétima trombeta, ela simplesmente culmina no arrebatamento dos santos, porém ela se estende para esse cumprimento da ira de Deus, né? Aí no verso 15 a gente vê que quando os santos chegam nos céus, há um alarido de glória, uma manifestação dos anjos de alegria, de intensa alegria pela noiva do Cordeiro que está chegando nos céus, né? Está chegando os filhos voltando à casa do Pai, né? Grande alarido, grande festa, né? E aí começa o reinado de Cristo. Não é que comece, mas que ele toma posse, porque Cristo ele deixou o seu reino, se despojou do seu reino, se fez carne, morreu, viveu aqui, morreu, ou seja, ele agora retoma tudo que é dele, e o reino é eterno, porque Jesus é rei de eternidade e eternidade. Porém, num breve período, ele abriu mão de tudo isso, e agora ele retoma tudo para ele, e ele vai reinar conosco para toda a eternidade, né? Bem, há uma aclamação de louvor. A igreja agora glorificada, a igreja agora honrada,
se prostra e adora a Deus. Né? A igreja não é apenas a igreja apenas não está na glória, mas a igreja também está no trono. E a igreja passa a julgar os seus algozes, aqueles que maltrataram a igreja, aqueles que perseguiram a igreja. Agora a própria igreja é que vai julgar. Então, a própria igreja que vai vai fazer parte do tribunal, né, do tribunal deles. Né? Também a gente vê que o Senhor Jesus, as ações do Senhor Jesus, né, eles dão graças ao Senhor Jesus pelo fato de que no verso 17, né, Cristo se mostra, ele se mostra, como é que chama? Esqueci, me fugiu a palavra. Cristo reina supremamente, né? Depois, Cristo julga justamente. E por final, ele recompensa os santos gloriosamente. Né? É o resumo do que Jesus faz, né, quando traz a sua igreja com ele. Né? É interessante que no verso 2, que a gente leu no início, né, os ímpios, a gente vê que os ímpios estão perseguindo a igreja no verso 2. Aí chega no verso 9, a gente vê que os ímpios agora estão se alegrando por matar os membros da igreja. Né? Mas chega no verso agora, no verso 18, os ímpios estão furiosos porque a igreja está na glória e a igreja agora é que determina a sua sentença e o seu castigo. Tá? Bem, os santos, eles sobem, nós subiremos, receberemos o nosso galardão. A igreja receberá o galardão. E o dia do juízo para os ímpios será o dia de glória para os santos, né? Que significará o dia da ira do Senhor em relação a eles. Bem, agora a igreja está no céu, numa comunhão íntima com Deus, em contraste com os ímpios que continuam na terra sendo atormentados. Né? E diz lá no verso 19, diz assim que abriu-se o santuário de Deus que está nos céus, e no seu santuário foi visto a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Né? O santuário agora está aberto. Isso significa que é a total comunhão do povo de Deus com o seu Deus. Lá no final do livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 3, diz assim: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, Deus mesmo habitará com eles. Ou seja, agora há uma comunhão total entre Deus e o homem, né? E diz assim que a arca está no meio, está lá no centro, porque a arca significava a presença de Deus. Quando os exércitos de Israel iam para a guerra e levavam a arca à frente, eles voltavam com a vitória, eles tinham vitória, eles saíam vitoriosos da guerra, porque Deus ia à frente, Deus derrotava os inimigos. Né? Então, aqui agora é dito que a arca está de volta. Depois que houve a destruição do templo lá no Nabucodonosor, a arca sumiu. Ninguém mais sabe, ninguém sabia, procuraram essa arca, tudo quanto é jeito e tal, nunca acharam. Inclusive, tem um dos filmes daquela série de filmes do Indiana Jones, né, que tinha um episódio que a arca tinha sido achada, né, e tal, e quando os alemães abrem a arca tem uma reação e eles são exterminados, são mortos, morre um monte de gente e tal, que estavam ao redor da arca. Mas aquilo ali é só ficção.
porque a arca ninguém sabe. E pelo que o texto diz aqui, a arca foi recolhida aos céus, está lá nos céus, e esta vai estar no meio do povo, quando o povo de Deus chegar lá, estiver lá, e de uma maneira definitiva ocuparem os céus. Que Deus abençoe a sua palavra aqui. Rápido, nós temos que ser rápido para não ficar muito longo o vídeo, como também por conta do horário, né? A gente não passar do tempo determinado. Mas, às vezes, pode ficar alguma dúvida. Se ficar alguma dúvida, irmão, perguntem pelo WhatsApp que a gente responde e se for o caso, no próximo dia a gente traz o esclarecimento para os outros também. Tá? Bem, estamos concluídos aí as trombetas. Semana que vem, nova etapa vem pela frente. Se bem que a sétima trombeta, dentro da sétima trombeta estão as taças da ilha de Deus, que nós vamos ver aí que taças são essas, né? Eu sei que o negócio do Apocalipse não é brincadeira. E a gente agora, sabendo de tudo que vai acontecer, que está acontecendo, que vai acontecer, mais do que nunca, a gente como igreja, nós precisamos fazer o nosso papel. Fazer o nosso papel e fazer aquilo que Deus tem designado para nós. A gente se esforçar para isso e buscar com que a gente faça o nosso papel enquanto é tempo, porque os tempos estão no final. Essa pandemia que está aí é possivelmente um dos julgamentos de Deus, né? Faz parte do julgamento de Deus. Então, a gente sabe que a coisa está chegando ao final. Os sinais todos estão sendo mostrados e está chegando no final. Então, a gente tem que correr como igreja e fazer cumprir a nossa missão. Né? Se importar, se a gente se preocupar, a gente não precisa se preocupar. A gente não precisa se preocupar com martírio, a gente não precisa se preocupar com morte, a gente não precisa se preocupar com nada. Está garantido. O Senhor Jesus nos garante que todo mal que nos acontecer será recompensado nos céus. Então, estamos tranquilos. Temos que trabalhar, lutar pela causa de Deus, né? De maneira com muito afinco, com muita força e sem pensar nas consequências. Sem pensar nas consequências. Porque quanto maior a consequência, maior será o galardão dos céus. Amém? Que Deus nos abençoe e aplique esse estudo no nosso coração. Vamos orar. Querido Deus, nós te damos graças, Senhor, porque aprendemos um pouco mais da tua palavra. Continue, Deus, a nos ajudar. Continue, Deus, a nos falar. O tempo é curto, muitas vezes a gente tem que ser corrido, mas, Deus, que o teu Espírito Santo complete aquilo que não foi dito, aquilo que não foi falado, aquilo que não foi explicado. Complete no coração dos teus servos, não só os que estão aqui no templo, mas aqueles que vão ouvir através da live. Então, Deus, completa essa obra e faz um entendimento perfeito nas nossas mentes, né? E que a gente, como igreja, possa ser estimulado pelo Teu Espírito a cumprir a nossa missão de maneira firme, de maneira rápida, porque é urgente. O tempo final já está aí e a gente não pode perder mais tempo. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, por esses estudos e pela Tua igreja. E oramos assim no nome de Jesus. Amém.